Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Eu já não estaria vivo e nem tão pouco aqui. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Eu já não estaria vivo e nem tão pouco aqui. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Davi ao ver Betseba, ele adulterou. Davi ao ver Betseba, ele adulterou. Uria, o seu marido, a espada Davi matou. Mas Deus, com o seu amor, a Davi perdoou. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Eu já não estaria vivo e nem tão pouco aqui. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Eu já não estaria vivo e nem tão pouco aqui. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Sansão ao ver Dalila, ele se encantou. Sansão ao ver Dalila, ele se encantou. Careca e cego Sansão ficou. E o povo filisteu a Sansão humilhou. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Eu já não estaria vivo e nem tão pouco aqui. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Eu já não estaria vivo e nem tão pouco aqui. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador, muitos dentro da igreja me acusou, dizendo que eu era louco, devorador. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Eu já não estaria vivo e nem tão pouco aqui. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim? Eu já não estaria vivo e nem tão pouco aqui. Se Deus fosse que nem um homem, o que seria de mim?